Senhora Presidente da Assembleia Nacional, soberano povo de Angola, excelências, prezados jornalistas. Somos um povo, temos uma história e queremos um destino. O nosso destino é de liberdade, dignidade e felicidade. Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Felicitamos o povo angolano pelos 48 anos de independência nacional e congratulamos-nos pelo 11 de novembro, dia da nossa libertação do jugo colonial. A todos os heróis e mártires da luta de libertação nacional, tenham sido eles da FNLA, do MPLA e da UNITA, aqui e agora expressamos a nossa gratidão e reconhecimento pelos sacrifícios à causa do povo angolano. Bem-haja. Conquistada a independência nacional, Angola precisa de se libertar da fome, da pobreza, da miséria, da corrupção, do obscurantismo e do medo. Busquemos a independência total. Temos tudo para Angola ser desenvolvida e democrática. Falta-nos uma liderança capaz de realizar os sonhos da liberdade, democracia, justiça social, prosperidade, dignidade e felicidade. A UNITA, Frente Patriótica Unida, oferece essa liderança para Angola. Senhores deputados, após a análise da proposta de orçamento para o ano fiscal de 2024, consideramos ser nossa responsabilidade patriótica alertar a nação, em palavras simples, sobre os perigos que este orçamento representa para a estabilidade, o crescimento e o desenvolvimento sustentável do nosso país. Com este orçamento, em 2024, a vida das famílias vai piorar, o desemprego vai aumentar, o preço da gasolina poderá voltar a subir, o Kwanza vai desvalorizar ainda mais, o preço da comida vai continuar a subir e os que desviam o dinheiro do povo para benefício próprio vão continuar a roubar. O Executivo alega que a sua proposta de orçamento assenta numa estratégia com 3 prioridades. Fortalecer mais o rendimento das famílias. Investir mais nas empresas e na economia. Tornar o OGE mais sustentável. Caros compatriotas, é nosso dever alertar a nação angolana com enorme preocupação que nenhuma dessas prioridades será alcançada, porque os pressupostos não são realistas. O país está falido e o governo não cumpre a lei. Povo angolano, por exemplo, para o ano corrente de 2023, o governo dizia que a inflação seria de 11%, mas a inflação real até agora está nos 18%. Para o ano de 2024, o governo afirma que a inflação vai ficar nos 15,3%. Já vimos que basta subir o preço da gasolina, tudo sobe. Já vimos que basta subir o preço da gasolina, tudo sobe. Desde o pão, o sal, até as propinas. Então, se o preço da gasolina voltar a subir, não faz sentido afirmar que a inflação vai deixar dos atuais 18% para 15%. Excelências, será que os salários também vão subir 15%? Para a função pública, o Executivo afirma que só vai aumentar 5%. Como é possível fortalecer o rendimento das famílias se os preços vão subir em 15% e os salários só sobem 5%? Como é possível? Que fortalecimento é este? E mais, quem precisar de transferir dinheiro dos seus rendimentos para apoiar familiares no exterior do país vai ter de pagar uma contribuição extra de 10% ao governo, para além das comissões que os bancos cobram para transferir o seu próprio dinheiro.
Será que isso vai fortalecer o rendimento das famílias? O governo precisa mesmo de tirar das famílias o pouco que já conseguiram obter com tanto sacrifício? Os jovens estão a dizer que o executivo adotou esta medida porque ela não afeta os governantes, que ganham das comissões que recebem com a sobrefaturação dos contratos que assinam por via da adjudicação direta e não só. O pagamento desses contratos é feito pelo Estado, em que eles são inclusos, porque recebem dos dois lados. Estão isentas desta contribuição especial de 2%. 10%, eu repito. O pagamento desses contratos é feito pelo Estado. E as transferências cambiais feitas pelo Estado, em que eles estão inclusos, porque recebem dos dois lados, estão isentas desta contribuição especial de 10%. O Executivo afirma que a sua segunda prioridade é investir mais nas empresas e na economia. Contudo, as medidas de política que propõe dificilmente vão alcançar este objetivo, porque assentam em muitas incertezas e não são transparentes nem abrangentes. Para pagar dívidas atrasadas às empresas, dívidas ocultas, dívidas falsas e dívidas não certificadas, para pagar dívidas atrasadas às empresas, dívidas ocultas, dívidas falsas e dívidas não certificadas não é um investimento. Capitalizar bancos falidos para canalizar fundos públicos do Estado para projetos privados dos governantes não é seguramente um investimento justo e legítimo na economia. Fornecer garantias soberanas do Estado para possibilitar o financiamento de empreendimentos privados e seletivos não melhora a qualidade da despesa, não credibiliza o Estado e não fortalece a democracia e a reconciliação nacional. A terceira prioridade do Executivo, que é tornar o Orçamento Geral do Estado mais sustentável, também não será alcançada, porque a sustentabilidade do orçamento depende, em grande medida, da observância pelo Executivo dos limites impostos pela Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, lei que aprovamos a 30 de setembro de 2020. A Lei número 37/20. Esta lei impõe, por exemplo, que o rácio da dívida pública não deve ultrapassar 60% do PIB. Ora, o rácio atual da dívida pública é de 84% do PIB. Só o endividamento junto do Fundo Monetário Internacional, no valor de 4 mil milhões de dólares, já está acima dos 200% da cota de Angola no fundo. Portanto, bem acima do limite de exposição. Povo angolano, quase 60% do orçamento é para pagar dívida. Mas o governo não apresenta à Assembleia Nacional a estratégia de endividamento de médio prazo e não aceita auditoria à dívida pública. Senhores deputados, o artigo 13 da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, sobre a estratégia de endividamento de médio prazo, determina o seguinte: até o dia 15 de maio de cada ano, hoje 15 de novembro, o Executivo deve atualizar e publicar a estratégia de endividamento de médio prazo. A estratégia de endividamento de médio prazo deve estar em harmonia com as regras fiscais e com a estratégia fiscal. A estratégia de endividamento de médio prazo pode também ser atualizada, sempre que se verificarem alterações significativas nos pressupostos macroeconômicos. Povo angolano, o governo está a levar o país ao abismo. Neste momento, o governo precisa de arranjar novas dívidas para pagar a dívida existente. Precisa de arranjar 14 bilhões de kwanzas para pagar as amortizações e os juros que são devidos aos diversos credores no exercício fiscal de 2024. O Executivo ainda não sabe onde e como vai arranjar este dinheiro. Ao todo, pelas opções do Sr. Presidente da República, o governo quer gastar 24,7 bilhões, mas só espera receber dos impostos e das exportações 10 bilhões de kwanzas. O Presidente quer autorização do Parlamento
para pedir emprestados 14 bilhões que faltam. E se conseguir tais empréstimos, também não tem como pagar. E quer continuar assim, até sair do poder e deixar a dívida para nós, os nossos filhos e netos pagarmos. Os angolanos não vão dar esta autorização ao senhor Presidente da República, porque o povo já destituiu o Presidente da República. A Assembleia Nacional, o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo estejam preparados para a conclusão do processo. Povo angolano, juventude da nossa herança comum, vejamos algumas das opções políticas mais incoerentes do governo. Para a divisão político-administrativa, que visa adiar a efetivação das autarquias, o Executivo prevê gastar 1.334.212.000 kwanzas. Para o projeto para a institucionalização das autarquias locais, o Executivo prevê gastar só 570 milhões de kwanzas. Para a propaganda institucional, o Centro da Imprensa da Presidência da República vai receber 2.057.432.612 kwanzas. Para a merenda escolar, só 1.287.737.000 kwanzas. Mais de 2 mil milhões para a propaganda e só 1.000 milhões para a merenda escolar. O governo dá mais importância à propaganda institucional do que à boa alimentação das crianças. O país tem mais de 2 milhões de crianças excluídas do ensino primário obrigatório. Covardes, nossa Angola. Covardes, Angola nossa. Não há futuro sem autarquias. Não há futuro de prosperidade, de felicidade e segurança sem governação patriótica, visionária e com sensibilidade humana. Não há futuro de dignidade quando o governo não cuida das crianças, as nossas crianças. Excelências, até quando vamos continuar a fingir que não vemos ou não entendemos os perigos que o país enfrenta? Até quando, seus deputados? Até quando, seus ministros? A quantos consultores o governo vai pagar mais? Quantos estudos teremos de fazer mais? Quantas viagens ao exterior, ao custo de $1 milhão por dia, precisaremos de fazer mais para concluir que a dívida atual é insustentável e que estamos no caminho errado? Não será melhor sentarmos à mesma mesa, debaixo da mulembeira, todos unidos, para analisarmos humildemente e em irmandade outras opções? Angola é de todos nós. Angola não é de um partido político. Senhores deputados, o ciclo vicioso da dívida insustentável para financiar prioridades e escolhas erradas está a levar o país ao abismo. O futuro das nossas crianças está ameaçado por este orçamento. As famílias angolanas não vão aguentar este orçamento. As greves vão se multiplicar. O desespero vai fixar residência em Angola e ninguém vai querer investir aqui. Distintos empresários, caros trabalhadores, sabemos que as empresas estão numa situação delicada por causa da inflação e dos juros altos que estão a pagar. Os salários perderam o poder de compra. A situação fica agravada com o risco de instabilidade cambial, visíveis correntes para o exterior. Este orçamento constitui, sem dúvida, um fator de instabilidade que deveríamos evitar. Há outras opções que podemos abraçar no quadro da cooperação institucional
e da interdependência de funções entre os órgãos da soberania. Povo angolano, este orçamento é perigoso porque não se baseia na realidade e a sua execução, como tem sido prática, não vai obedecer aos princípios da transparência, da boa governação e da responsabilidade, como impõe o artigo 104 da Constituição da República de Angola. A sua fiscalização pela Assembleia Nacional e pelo Tribunal de Contas será obstruída, porque o Estado está capturado e tem um poder que se sobrepõe aos demais poderes. O Executivo apresenta a sua proposta sabendo de antemão que não vai respeitar os princípios, regras e procedimentos da execução orçamental contidos na lei que nos pede para aprovar, na lei da contratação pública e na lei da probidade pública, como tem sido prática. Este não é o orçamento dos angolanos. Este é o orçamento da dívida do regime. Este é o orçamento que permite mais peculato, mais corrupção e menos responsabilização. Este é o orçamento promotor das desigualdades e assimetrias regionais. O orçamento dos angolanos, previsto no artigo 104 da Constituição, apresenta a previsão de verbas a transferir para as autarquias locais, nos termos da lei. E este orçamento não contempla a repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais. Contempla a repartição dos recursos de todos, entre uns poucos, entre os correligionários do partido, amigos, colaboradores, comentadores e bajuladores do regime. A maioria da nação recebe migalhas. Migalhas para a merenda escolar. Migalhas para a agricultura, 0,7%. Migalhas para a educação, 6,36%. Migalhas para a saúde, 5,5%. Migalhas para a investigação científica e inovação. Sem investimento massivo e estratégico na saúde, na educação, na investigação científica, no ensino, não há futuro de desenvolvimento sustentável para Angola. Sem investimento na agricultura, na indústria e na merenda escolar, não há segurança alimentar e futuro de prosperidade e competitividade para Angola. Angola precisa de uma liderança que tenha a ambição de fazer o sonho acontecer. Uma liderança comprometida com o bem-estar do povo. Sobretudo, uma liderança capaz de realizar a esperança. Uma liderança com autoridade política e moral, que não se apega ao poder, mesmo quando não tem legitimidade nem capacidade para realizar o bem comum. Angola precisa de uma liderança insuspeita de corrupção ou de violações da lei. Povo angolano, os desvios ao erário e o peculato começam aqui no ato da aprovação formal deste orçamento e concretizam-se na sua execução. Tudo passa pelo Orçamento Geral do Estado. As contratações diretas com os monopólios dos amigos vão continuar. As garantias soberanas do Estado para assegurar o financiamento público de empreendimentos privados de empresas selecionadas já estão inclusos ou inseridos no Orçamento Geral do Estado. No final, os beneficiados do costume não pagam os empréstimos. Os bancos que emprestaram o dinheiro precisam de ser recapitalizados. E lá vem a nova verba, e lá vem verba novamente no OGE, como está a acontecer agora com o Banco de Desenvolvimento de Angola. Este não é o orçamento de que Angola precisa para sair da crise. Porque todos sabemos que neste orçamento as regras de execução que nos pedem para aprovar não são as que vão ser seguidas na prática quando se fizerem as adjudicações diretas, assinarem os contratos e emitirem ordem de saque. Senhora Presidente, a questão levantada recentemente pelo Tribunal de Contas relativamente aos excessivos incumprimentos da Lei do Orçamento Geral do Estado pelo Executivo continua atual. Por isso, nós, deputados incumbidos de discutir e votar o orçamento, perguntamos: se os limites orçamentais do endividamento são aprovados pela Assembleia Nacional, não são respeitados pelo Executivo, para que serve a aprovação da Assembleia Nacional? Se as regras e os princípios de execução orçamental aprovados pela Assembleia Nacional não são respeitados pelo ditado do Poder Executivo, para que serve
a aprovação da Assembleia Nacional. Senhores deputados, o orçamento deve estar ao serviço da prosperidade, da felicidade e da dignidade das pessoas. O orçamento deve estar ao serviço da democracia, da liberdade e da reconciliação nacional. O orçamento não pode estar ao serviço da repressão, do medo, da coação das liberdades, das prisões de jovens que sonham viver em liberdade e com dignidade. O orçamento deve estar não deve estar mais ao serviço do Estado autocrático, da perseguição de adversários políticos, ativistas, jornalistas e cidadãos. O orçamento não deve estar ao serviço da promoção do ódio, da exclusão, das desigualdades e da injustiça. Cada servidor público saiba que nenhum poder é eterno. O único poder eterno é de Deus. Cuidemos do povo e das crianças. Deus abençoe Angola. Pode se sentar, senhor deputado.